Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos a esta tão preciosa hora de comunhão e edificação espiritual, da qual participamos com tanta alegria, pois tem início o culto do Senhor e é em espírito e em verdade que tomamos parte juntos nele, nesse contexto festivo, celebrativo, em que se vê a nossa comunidade, a nossa família da fé, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, que ao longo de todo este mês de setembro estará comemorando o seu 111º aniversário. São 111 anos de vida organizada aqui neste lugar. Portas abertas para acolher, mensagens sendo proclamadas, o Evangelho sendo anunciado, vidas transformadas no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. O nosso coração está em festa e é neste espírito que tomamos parte no culto do nosso Deus. Convido você a um momento de introspecção, de enlevo espiritual, em que vamos nos preparando para tudo o que sucederá aqui e agora, e no qual somos conduzidos pelas habilidosas mãos da nossa querida irmã pianista Gisele Santana. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos para falarmos juntos com Deus em oração. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Que diante dele, Senhor Deus, todo joelho se dobre na terra e em todo lugar. Que saibamos que tu és Deus majestoso, cheio de glória e poder. Por isso, Pai, lhe buscamos a face. Por isso, Senhor, lhe cantamos louvores. Por isso, Deus, te adoramos, te rogamos, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. É a oração que fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ainda nessa atmosfera de adoração e louvor, bendizemos a Deus no canto do coro a Ideia Moraes, que nos convida, vós que este mundo povoais, vós que ao eterno Deus cantais, rejubilai-vos no Senhor. Cântico inspirado no Salmo 100, de autoria de Eugene Butler, com o acompanhamento da pianista Gisele Santana, sob a regência do maestro presbítero Eduardo Bertolossi Beato. Acompanhemos o canto do coral. Soberano
chegado o momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 15. Leitura essa indicada por nosso lecionário para este domingo do 22º domingo do tempo comum. Salmo de número 15, que diz assim a palavra de Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Bendito seja o Senhor por sua palavra. A palavra do Senhor nos insta a andarmos em conformidade com a vontade de Deus. E nos diz que aquele que não será reprovado é aquele que busca viver a vontade do Senhor plenamente. Mas nós sabemos, é um grande desafio. E nem sempre nós conseguimos, nós falhamos. Este é o momento onde nós curvaremos as nossas cabeças, fecharemos os nossos olhos. E se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Confessa os pecados ao Senhor neste momento. Senhor, nos alegra saber que Tu és Deus bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia. E mesmo em momentos como esse, quando somos confrontados com as nossas fragilidades e pecados, temos a certeza de que o Senhor não nos despreza e que o Senhor acolhe a nossa petição. E nós te pedimos, Pai, tende misericórdia de nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Não nos permita, Senhor Deus, termos o coração cauterizado a ponto de não percebermos o mal que fazemos. Usa, Senhor, do Teu Espírito para que tenhamos sempre discernimento do que é certo e do que é errado, para que possamos, Senhor Deus, viver em conformidade com a Tua vontade. Nos alegramos, Senhor, porque sabemos que outra vez derramas perdão sobre nós. Ainda te suplicamos, Pai, continua, Senhor Deus, a nos abençoar. Nós que enfrentamos tantas dificuldades na vida e sabemos que ela é assim. O próprio Cristo nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós temos vencido o mundo, não pelo nosso poder ou por nossa força, mas por Teu amor, graça e misericórdia. Por isso, te pedimos tudo isso e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor cantai um novo canto. É o convite feito pelo coro Aideia Moraes, obra de Henri Purcell, nas vozes do nosso coral, com acompanhamento da pianista Gisele Santana e a regência do maestro presbítero Eduardo Bertolossi Biada. Ouçamos o coral, façamo-lo jubilosos. Ao Senhor cantai, ao Senhor cantai, um novo canto ao Senhor cantai. Ao Senhor cantai, cantai, aleluia, aleluia.
Tudo posso naquele que me fortalece, é o que aprendemos com o apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses. Eu e você podemos passar por toda e qualquer situação, pois o nosso Deus, o único e verdadeiro, tem nos sustentado dia a dia. E para nós, isso é de tremendo conforto e segurança. E por isso nós nos envolvemos com a sua causa com alegria d'alma. Nos envolvemos trazendo recursos à casa do Senhor. Por isso você deve dizimar e ofertar, pois isso é sinal de amor e de gratidão a Deus. Eu tenho um aviso muito importante para você. A nossa agência e a nossa conta bancária mudaram e você está aí na sua tela com os novos números. Então, se atente para isso. Pegue esse número aí para você fazer seu depósito e a sua transferência. O nosso Pix continua o mesmo, CNPJ da nossa igreja. Você pode fazer tudo isso com a maior segurança e assim abençoar a obra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e também consagrar dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, nós nos alegramos em saber que somos cuidados por Ti, que a Tua palavra tem se cumprido em nossas vidas. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos tem faltado, pois o Teu amor tem superabundado em nossa existência. Continua conosco, Senhor. Por isso nós Te consagramos dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. E fazemos isso em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu convido você a, mais uma vez, abrir comigo a sua Bíblia e, nesta hora, estamos visitando as páginas do Novo Testamento, indo ao primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus e nele o capítulo 6. Mateus é bem fácil de encontrar. É o primeiro livro do Novo Testamento. Nós estamos abrindo juntos em Mateus, no capítulo de número 6. E nele, vamos ler apenas um versículo. É o versículo de número 9. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, neste, o capítulo de número 6. E aí, o versículo de número 9 é o texto que lemos agora e que servirá de base à nossa reflexão. Ele diz assim, palavra de Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler é uma das passagens mais conhecidas de toda a Escritura e, por certo, uma das mais conhecidas dos Evangelhos. Sim, lemos a parte introdutória da chamada oração dominical da prece do Pai Nosso. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre estas palavras, não sobre a oração inteira, mas justamente sobre estas sentenças que lhe dão abertura. E para o fazermos de forma apropriada, é importante que entendamos antes qual o seu contexto. Estamos aqui tratando de um dos mais célebres discursos de Jesus, o chamado Sermão do Monte. Este é um discurso muito importante. É um marco fundante da mensagem cristã, no qual Jesus delineia as bases de nossa ética. Sim, desta ética que distingue os cristãos de outros grupos de seu tempo. Lembrando-nos de que o cristianismo nasce no seio do judaísmo, no qual encontramos, desde este primeiro século, uma realidade multifacetada. Não havia um só e único judaísmo, como um grande monolito integrado e coeso. Haviam diferentes grupos ou partidos dentro do judaísmo daquele primeiro século, articulando diferentes maneiras de vivenciar a sua fé. E estes grupos se distinguiam uns dos outros por elementos como, por exemplo, uma certa forma de orar.
E talvez seja este um anseio dos seguidores de Jesus, que recebam dele uma fórmula de oração que lhes permita distinguir-se e entenderem quem são. E de uma certa maneira, Jesus fornece esta fórmula, ainda que a fórmula em si não seja o mais importante, mas antes aquilo que lhe dá sentido, que lhe motiva. E é pensando justamente nestes elementos que estão por detrás da fórmula que vamos apreciando este versículo que está no topo da prece da oração dominical, este que é palavra de Jesus e que começa com uma ordenança do Senhor, onde afirma: portanto, vós orareis assim, e abre-se a oração nestes termos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Para bem apreciarmos estas palavras, eu gostaria de dividi-las ao menos em 3 partes. Em 3 momentos estamos construindo a nossa reflexão. E em cada um deles vamos olhar para um pedaço deste versículo. Neste primeiro momento, eu convido você a apreciarmos estas palavras de abertura. Pai nosso. Não é um privilégio do cristianismo olhar para a figura de Deus como uma figura paterna. De fato, o judaísmo de então já o fazia e o fazia há muito. Deus era visto como avino, como nosso Pai, mas num sentido coletivo mesmo, como o pai da nação, uma figura patriarcal, refletindo uma cultura patriarcal, mas nem por isso vista de uma maneira negativa, como eventualmente o patriarcalismo é visto dentro da nossa cultura ocidental e odierna. Muito pelo contrário, a figura do pai, sobremodo amoroso e interessado no bem dos seus filhos, é uma figura positiva, deveras apreciável e apreciada então. Mas há algo neste tratamento que talvez enseje uma diferença na abordagem da figura divina e que distingua, de fato, os cristãos daquele contexto em que estavam inseridos. Sabemos que o texto dos evangelhos chegou a nós através da língua grega num primeiro momento. Teriam sido compostos em grego, segundo o parecer da maior parte dos especialistas, dos estudiosos do meio acadêmico. Mas sabemos também que a língua grega não era assim majoritariamente falada na Palestina do primeiro século. O que ocorre é que, desde meados do século VI a.C., quando toda aquela região e o mundo conhecido, por assim dizer, estavam sob o domínio da Pérsia, aquele império decretara uma certa língua como oficial. O império tinha crescido muito e havia muitos povos e diferentes culturas debaixo de um mesmo guarda-chuva. E agora era necessário uma língua comum que permitisse a comunicação entre todos e as relações políticas e comerciais. Foi então que o Império Persa decretou o aramaico como língua oficial dentro das suas fronteiras, e esta se disseminou largamente. Mas os séculos passaram, e em meados do século IV, o domínio persa deu lugar ao domínio grego. E com a dominação dos gregos espalhava-se então a cultura helênica, e esta veio a, de fato, tomar conta de todos os territórios.
Ela se estabelecia através de costumes, de práticas, mas também através da língua. Mas veja, não é uma coisa tão simples substituir uma língua por outra. E se neste momento da história o grego era a língua franca, ainda que os novos manda-chuvas do pedaço já fossem os romanos, na prática, a língua que se falava na Palestina ainda era o aramaico. E os estudiosos enxergam dentro do texto dos evangelhos muitos aramaísmos nas falas dos seus personagens. E vários destes estudiosos, olhando para estas palavras que estamos apreciando agora, e em particular para a palavra pai, reconhecem ali, por detrás do pater grego, o Abba, do aramaico, que é algo muito interessante. Digo, Abba não é exatamente a palavra que nos referimos a um pai, ainda que ela seja precisamente o correspondente da palavra pai. Mas veja, observamos isto também no hebraico, a língua originária deste povo. Av é a palavra que traduziríamos por pai. E se fôssemos apresentar de maneira formal a figura paterna, seria por meio dela que o faríamos. Mas dentro de casa, a criança pequena se refere ao seu papai, ao seu paizinho querido, por meio de um outro termo mais suave, inclusive na sua pronúncia. Dentro da intimidade do lar e das relações familiares, o solene Ab dá lugar ao Abba. Assim como Abba, Ima é também uma palavra que as crianças aprendiam desde cedo, sendo Abba o correspondente ao papai e Ima o correspondente à mamãe. Parece que Jesus está aqui nos ensinando a lidarmos com a figura divina de uma maneira mais próxima, menos distante daquela que era apresentada até então como a única forma possível. Jesus está nos convidando a nos dirigirmos a Deus não como o distante Pai Celestial de toda a nação, mas como um papai querido e próximo, um papai nosso. Ah, é tão curioso. Certa feita vi um adulto repreender uma criança porque, na sua maneira de orar, dizia: Papai do céu. E aquele adulto ensinava a criança que era inapropriado dirigir-se a Deus nestes termos tão informais, tão coloquiais. Ora, parece que é justamente isto que Jesus está ensinando seus seguidores a fazerem, não por falta de decoro ou falta de reverência, mas porque enseja-nos uma espiritualidade mais profunda, em que um relacionamento de intimidade com Deus é experimentado de fato e de verdade, desde as coisas mais fundamentais, como a prática da oração. A primeira coisa que estes termos iniciais da prece dominical, da oração dominical, da oração do Pai Nosso nos ensina é que nela nosso interlocutor, o Deus ao qual nos dirigimos, não é alguém meramente distante, é alguém próximo, próximo como um papai nosso. Mas então o texto prossegue e parece que de uma certa maneira, por paradoxal que seja, a sentença seguinte entra em conflito com a primeira. Porque o texto diz: Pai nosso, vírgula, que estás nos céus. Ah, pastor,
Estava me sentindo tão próximo dessa figura divina, agora apresentada a nós como um papai, aquele que reconhecemos na intimidade do lar, eivado de amor e ternos afetos. Agora, o texto fala de alguém que está nos céus, distante de nós. De fato, é assim. E este paradoxo é uma realidade em nossa relação com Deus, da qual jamais podemos nos esquecer. Sim, estamos falando de um Deus que se faz próximo em todo o tempo, desde a criação do mundo e do homem. Segundo o relato do Gênesis, ao criar o mundo, Deus estabeleceu nele um jardim, um lugar reservado, privilegiado, um lugar de delícias e deleites sem fim. E colocou o homem ali, para nele manter um relacionamento consigo. Sim, o nosso Deus estava ali no jardim e visitava o homem, e os dois estavam vivendo numa relação de proximidade. Este era o intento divino para o ser humano. Mas, por força do pecado, pela dureza de nosso coração, nos vimos apartados do jardim e do Deus que ali se permitia habitar. Mas este Deus jamais desistiu de nós e sempre esteve buscando-nos. E visitava o povo que elegeu por objeto do seu amor, enquanto coluna de fogo ou de fumaça, mas isto ainda não era suficiente, não atendia ao seu desejo de intimidade. Foi então que ele se fez carne, tornou-se humano e, sendo um como nós, habitou entre nós, tabernaculou conosco e viveu todas as agruras do que é ser homem. Mas Emanuel, Deus conosco, ainda não estava satisfeito e, estabelecendo uma relação de proximidade ainda maior, veio habitar dentro de nós, nos nossos corações, na pessoa do seu Espírito. Esse é o nosso Deus, um Deus que em todo o tempo deseja estar conosco, junto a nós, numa relação de intimidade profunda com aqueles que tomou por filhos seus. Mas não podemos jamais perder de vista que este mesmo Deus que está conosco e em nós é o Deus Altíssimo, que habita o mais alto dos céus, ou, como no dizer das Escrituras, o céu dos céus. Gosto desta construção, desta maneira do povo da Bíblia de expressar-se. Você já pensou nesta forma de dizer as coisas? Por exemplo, ouvimos falar do Rei dos Reis. E o que isso significa, senão um rei que está acima dos outros reis? Ouvimos falar do Cântico dos Cânticos. E o que seria este, senão um cântico que está acima dos demais? Ora, o que seria o céu dos céus? É aquele que está para cima deste que nós vemos, que podemos contemplar com os nossos olhos. É lá que Deus habita, na morada celestial e inacessível a nós, senão por meio da sua graça. Este aspecto da natureza divina realça a sua distinção perante nós. Ele é o Todo-Poderoso e nós somos tão frágeis. Ele é perfeito e nós tão falhos. Ele é santo, santo, santo e nós miseráveis pecadores. E guardar esta noção clara de nossa tremenda alteridade para com relação a Deus é fundamental para que preservemos o temor e saibamos quem é o Deus com quem estamos lidando. É o Deus que pela sua graça se faz tão próximo, mas que pela sua natureza é tão distinto. E é por isso que a segunda sentença nos levará à terceira por fim, pois o texto diz: Pai nosso, tu que estás próximo,
que estás nos céus, tu que estás também tão longe, santificado seja o teu nome. Este é o desejo do orante na relação que tem e cultiva com o seu Deus. Que o nome de Deus seja, em meio à sua realidade, à sua comunidade, à sua vida, sempre santo. A palavra santo remete à ideia de separação. E o desejo do orante aqui é que o nome de Deus em sua vida, em sua realidade cotidiana, em sua comunidade, seja sempre distinto, separado, santificado, tratado de uma maneira diferente, reverente, sacramental. A ideia aqui é de algo que está definitivamente apartado do uso comum. E este objeto em questão é um nome. Os nomes para o povo da Bíblia tinham um valor muito diferente daquele que eventualmente recebem na nossa cultura ocidental, odierna. Nós damos nomes aos nossos filhos movidos pelos mais diversos motivos, como, por exemplo, para homenagear um antepassado, para fazer referência a uma figura da mídia, da TV, do cinema, da música, da cultura pop. Nós até mesmo criamos nomes e criamos nomes com base em questões meramente fonéticas, estéticas, porque soam bem, porque soam bonito ou têm uma grafia interessante. Na cultura dos povos do Antigo Oriente, os nomes estavam atrelados à identidade das pessoas. E os nomes não apenas definiam as suas identidades, mas evocavam-nas. Isso era tão sério que quando uma pessoa se via passando por uma experiência de profunda transformação, ela acabava trocando de nome também. A Escritura nos dá alguns exemplos dessa natureza, como Abrão, o patriarca, que teve o seu nome mudado para Abraão, ou ainda o patriarca Jacó, que após uma experiência intensa com Deus no Val de Jaboque, tornou-se Israel. Temos Saulo, de Tarso, que se converte em Paulo, o apóstolo dos gentios, e os exemplos se multiplicam. Veja, evocar o nome de alguém é evocar a pessoa desse alguém. E quanto poder não há na evocação do nome de Deus. Esse nome, enseja-nos esta oração, não pode ser evocado de qualquer maneira, sem o devido cuidado, sem a devida reverência, sem o necessário temor. Mas como é que isto se aplica à realidade prática das nossas vidas, ao nosso cotidiano? De muitas maneiras, eu diria. Outro dia vi uma cena curiosa em que uma mulher, após dar uma topada com o pé, disse: "Ai, meu Deus!", evocando o seu nome, e em seguida proferiu um xingamento, soltou um palavrão. Veja se não é inapropriado misturarmos o nome de Deus com palavras de baixo calão. Ninguém discutiria isso. Mas esse seria um exemplo muito pequeno e banal. Há situações mais graves que devemos levar em consideração. Partindo, por exemplo, da perspectiva de que todos nós que somos crentes ou cristãos carregamos o nome de Deus conosco. Sim, onde estivermos, aonde formos, se somos vistos e reconhecidos como cristãos, teremos o nome de Deus decididamente atrelado a nós. E aí, bom, todas as nossas condutas pesam. Se nos indispomos numa briga de trânsito e discutimos com alguém, já não somos apenas nós que estamos ali, mas o nome de Deus vai conosco.
se burlamos uma regra ou tentamos obter ilicitamente um privilégio e as pessoas nos veem, nos reconhecem como cristãos, já não é mais o nosso nome ou a nossa imagem que está sendo posta à prova, mas o nome de Deus, a imagem do Evangelho. Se temos a consciência de que onde estivermos, aonde formos, seremos sempre representantes do Todo-Poderoso, levando o seu nome consigo, teremos a noção da responsabilidade que pesa sobre todos nós. E é por isto que nesta prece o cristão manifesta o seu desejo e confessa-o como que na forma de uma petição, para que Deus mesmo nos ajude a realizar aquilo que nos cumpre é nosso mistério, santificar o seu nome em nossas vidas. Assim, por meio das palavras de abertura da oração do Pai Nosso, aprendemos algumas coisas muito importantes acerca de Deus e da relação que temos com Ele. Aprendemos que Ele é o nosso Pai, não apenas o Pai da nação, mas o nosso papai, sobremodo amoroso, desejoso por uma relação de intimidade conosco, encorajando-nos a mesma e velando por nós com o seu olhar tão cheio de ternura. Aprendemos ainda que este mesmo Deus é aquele cuja glória está manifesta nos céus, que fez dos mesmos a sua morada, que em majestade reina de eternidade sobre tudo e sobre todos, e cujo nome está eivado de glória. E entendemos que este nome, em nosso meio, em nossas vidas, deve ser sempre santificado, que com temor e temor devemos nos portar, certos de que a sua imagem está refletida em nós e que grande é a nossa responsabilidade, portanto, em seu nome neste mundo. Que Deus assim nos abençoe e que tais lições possam ser aplicadas às nossas vidas, na instrumentalidade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Este é um mês festivo para a nossa igreja. Os nossos corações estão alegres, celebrando 111 anos de bênçãos que temos colhido das mãos divinas aqui neste lugar onde nos colocou. E nós participando nossa alegria a convidados muito especiais, acolhemos-los em nosso meio. E se você puder estar hoje no culto matutino presencial, às 10h30, aqui no santuário, conosco, terá a oportunidade de receber o reverendo Sandro Matos, que é o pregador especialmente convidado para a celebração desta manhã. Ele que é o capelão do Instituto Presbiteriano Mackenzie, aqui no Rio de Janeiro, é também o plantador da Igreja Presbiteriana de Itaipava e que vem à nossa casa nos trazer a mensagem que Deus confiou ao seu coração para os nossos corações. Venha participar deste momento e dividir essa hora de bênçãos conosco. Estaremos juntos aqui e eu espero por você. Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. A nossa secretaria está com um telefone novo. Sim, as linhas antigas foram definitivamente desabilitadas e agora estamos com uma nova linha de telefonia móvel, celular, e que permite-nos também atender você através do WhatsApp e de chamadas pela internet. Anote o número para não esquecer, ele está agora na sua tela. Aproveite para salvá-lo na memória do seu aparelho. DDD 21, número 97238-75
7523. Repetindo, 972387523. Nosso telefone está pronto para lhe atender a qualquer horário, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Precisando falar conosco, desejando alguma informação a mais sobre alguma programação ou algo mais que possa lhe interessar, fale com a gente e será um prazer atender você. É importante também frisar que os dados de nossa conta corrente mudaram. Isto por uma decisão do banco. E agora estamos com um novo número de agência e um novo número de conta. E estas informações você visualiza neste momento na sua tela. Fique atento para que você possa fazer, como sempre, a sua transferência, o seu depósito, o seu Pix, tudo de forma prática e segura, mas municiado dos dados corretos. Anote-os para não esquecer. E tendo qualquer dúvida a respeito, procure a nossa secretaria, fale conosco e teremos todo o prazer em elucidá-la para você. Eu convido você agora à oração final nesta celebração. Nós estamos fazendo juntos, neste momento, aquela prece que um dia aprendemos do próprio Senhor Jesus Cristo, a chamada oração dominical ou prece do Pai Nosso. Esta que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas, a oração da família da fé. De olhos fechados, de corações unidos, numa só voz, dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.